Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Edgar Lira, eu sou o atual diretor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e, junto com o Pedro Duarte, eu vou apresentar, esse curso de Filosofia e Política no Mundo Contemporâneo, que o tema é esse que eu tenho certeza que interessa muito a todas e todos vocês, né? Estou acompanhando aqui a liberação da entrada. Enfim, acho que nós já estamos com quase 100 pessoas na sala e eu vou começar a falar num plano mais geral sobre o espírito desse curso, né? Sobre a inserção dessa proposta, quer dizer, dentro de uma proposta mais ampla, quer dizer, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, que praticamente desde o início da pandemia e com, digamos assim, a redescoberta, né? Essas tecnologias já estavam aí batendo a porta, mas depois, com a questão do isolamento social, elas ganharam muita força. Nós resolvemos apostar numa comunicação mais direta, não é, com o público extra-acadêmico, ou seja, através dos cursos de especialização e extensão. Nós estamos diversificando, não é, o nosso portfólio, quer dizer, tentando sempre tratar de temas que a gente pressupõe que sejam de interesse mais geral, temas que vão desde filosofia oriental, né? Eu agora estou tentando montar um sobre África pós-colonial, enfim, temas mais, digamos assim, classicamente filosóficos, como o existencialismo, como o ceticismo, como relação entre mito e filosofia e por aí afora, né? Então, esse curso, especificamente Filosofia e Política no Mundo Contemporâneo, é um curso que se insere, quer dizer, dentro dessa proposta mais ampla do Departamento de Filosofia, e que eu acho que é um dos mais sintonizados, não é, com o atual momento civilizacional e brasileiro, né? A ideia partiu do Pedro Duarte, a quem vai caber apresentar a sequência das 10 aulas e seus respectivos autores, dar um briefing sobre cada uma delas, né? E, e eu endossei essa ideia, topei, né, co-coordenar esse curso junto com ele, não só isso, dar uma das 10 aulas, sobre a qual eu vou falar brevemente. Minha aula é uma aula sobre retórica, né, sobre a importância, quer dizer, da relação retórica e discurso, quer dizer, dentro dessa cacofonia que nós estamos vivendo hoje, né, dentro dessa dificuldade de colocar em questão, né, de formular os problemas que dizem respeito às nossas desavenças, aos nossos presentes dissensos, né? Então, eu mais uma vez renovo meus votos aí de boas-vindas, agradeço o interesse de vocês e vou passar a bola para o Pedro para ele falar um pouquinho sobre a sequência de aulas que a gente propôs, a sequência de 10 aulas, né, que nós propusemos. E para facilitar, enfim, essa exposição, inclusive para dar conforto visual a vocês, né, por uma questão didática, eu vou me permitir compartilhar uma tela, quer dizer, onde a gente vai ter essa lista de aulas e colegas, né? Bom, gente, mas de qualquer modo, obrigado, Edgar, por essa apresentação. Boa noite para todo mundo que está aqui. E antes de passar a um comentário um pouco sobre essa sequência das aulas do curso, pensei que eu poderia também apresentar para vocês a motivação para esse curso, de onde partiu essa ideia de fazer um curso de extensão em 10 aulas sobre filosofia e política no mundo contemporâneo, para além do que vocês vão ver, que também é um pouco evidente, de um certo adensamento reflexivo no próprio Departamento de Filosofia da PUC-Rio, onde eu e o professor Edgar damos aula, de um pensamento sobre a política em direções muito diversas, mas relacionados, todos eles, à política. E talvez, em primeiro lugar, a motivação para um curso desse tipo tenha surgido por uma espécie de concomitância da centralidade que a experiência política, os impasses da política ganharam no mundo contemporâneo e, junto, por isso uma concomitância, uma sensação de que essa centralidade que a política passou a ter
se é que em algum momento ela não o teve, mas me parece que nos últimos 10 anos, em especial, a política passou a ocupar no debate público, no debate intelectual, uma centralidade ainda maior do que tradicionalmente ela possuía, mas junto com isso também se deu uma espécie de urgência diante da política. E essa urgência ela tem uma certa ambivalência, me parece. Por um lado, ela é sintoma da própria centralidade que a experiência política teve. Passou a ter dos impasses, dos desafios, das incertezas, da complexidade que essa política no mundo contemporâneo envolve. Por outro lado, entretanto, a urgência parece exigir de nós uma rapidez de resposta, uma acelerada maneira de adotar posições diante desses impasses políticos, que pode muitas vezes atrapalhar a tentativa reflexiva de compreensão da própria experiência política. E me pareceu, por isso, que a experiência da filosofia, do pensamento reflexivo, poderia servir também como uma espécie de recuo, de passo atrás um pouco, como diz, aliás, o ditado, para e pensa, para que nós pudéssemos parar por um momento e suspender, ainda que não definitivamente, é claro, mas essa urgência para poder pensar um pouco o que está em jogo nessa urgência, de que maneira a própria urgência já não nos pressiona um posicionamento político que talvez não seja tão ponderado, tão refletido, ou seja, a ideia do curso também é abrir um espaço com um pouco mais recuo de ar, talvez até mesmo de tempo nesse sentido, para que a reflexão possa se deter nessa centralidade que a política passou a ter entre nós e na urgência que a acompanhou. Então, acho que a primeira motivação para esse curso de Filosofia e Política no Mundo Contemporâneo é essa, é abrir um espaço de reflexão um pouco menos imediatista, um pouco menos acelerado, para que nós pensemos sobre quais são as novidades, quais são as especificidades que o fenômeno da política tem imposto a nós contemporaneamente. Uma segunda motivação para esse curso e que ajuda a explicar também o seu espírito, eu acho, de um modo geral, é que ele é um curso de filosofia e política no mundo contemporâneo. Ou seja, aqui tem duas coisas, me parece, que vale a pena serem esclarecidas. Uma ele não é um curso de filosofia política, no sentido tradicional do termo, e sim de filosofia e política. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: a rigor, a filosofia política ela é tão antiga quanto a própria filosofia. Quando nós recuamos às origens da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, a política já ocupava um lugar absolutamente decisivo para eles. E, aliás, historicamente, é muitas vezes dito, um grande historiador, comentador da filosofia, que é o Jean-Pierre Vernant, diz: isso não é coincidência que, de certo modo, a filosofia ocidental e a democracia ocidental tenham nascido quase que conjuntamente. Porque na base, tanto da experiência da filosofia, da metafísica filosófica, quanto da política e da democracia na Grécia, estava uma espécie de força, confiança na argumentação, no debate público, na exposição do que seriam as melhores razões para isso ou para aquilo. Ou seja, haveria um denominador comum, de certa maneira, entre filosofia e política, desde a origem do Ocidente no mundo grego, que é essa aposta na força da argumentação pública, na exposição pública das razões, seja para o debate intelectual, seja para o debate na polis. Isso fez com que, ao longo da nossa história, nós tivéssemos constituído uma longa tradição da filosofia política. O diálogo à República de Platão, a política de Aristóteles, mais tarde na modernidade o Leviatã de Hobbes, a Democracia na América de Tocqueville. São tantas as obras do pensamento filosófico que se detêm na política, que a área da filosofia política é uma área extraordinariamente rica
e que pode ser visitada e revisitada com grande proveito. E, de certa maneira, nós faremos isso ao longo desse curso. Mas não é um curso de filosofia política, e sim de filosofia e política, porque a ideia não era traçar, ou não é traçar, uma espécie de história da filosofia política, e sim um exercício de pensamento filosófico diante dos impasses da política. E daí a segunda parte do título desse curso, Filosofia e Política no Mundo Contemporâneo. Vocês vão ver já na nossa lista de aulas, das 10 aulas previstas para esse curso, que o curso está organizado tematicamente e não historicamente. Ou seja, a divisão das nossas aulas não é nem por períodos históricos e nem por autores, mas por assuntos, problemas, temas. E a ideia é que cada aula, portanto, mobilize um repertório teórico especialmente voltado para a filosofia, mas não exclusivamente da filosofia, a fim de pensar tais temas. Vocês encontram agora na tela, por isso, justamente essa sequência das aulas, com cada um dos temas que será tratado e o respectivo professor que tratará desse tema. Como eu me dispus a organizar o curso, a primeira das aulas será dada por mim mesmo e tratará de cultura e democracia no Brasil. A minha ideia nessa primeira aula é expor de que modo nós podemos pensar os desafios, os impasses da instauração da democracia no nosso país a partir de uma noção alargada de cultura, ou seja, de que modo os costumes, os hábitos, uma certa maneira de pensar são completamente determinantes para entender a especificidade da experiência democrática no Brasil ou até a especificidade da dificuldade da experiência democrática no Brasil. Há uma vasta literatura nesse sentido, voltada para pensar esse problema, desde o início do século XX, pelo menos. Autores como Sérgio Buarque de Holanda, no grande clássico Raízes do Brasil, por exemplo, da década de 30, que tratam justamente disso, ou seja, de que maneira, por exemplo, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade, a tendência para fazer com que os nossos laços sociais se deem mais pelos afetos pessoais do que pela impessoalidade, dificulta essa cordialidade, a experiência democrática no Brasil. Já se disse, aliás, que a democracia nunca passou de um mal-entendido entre nós. Outro dia eu ouvi de uma psicanalista, numa palestra, que o inconsciente desconhece a anistia, falando das dificuldades do processo de redemocratização do Brasil nas últimas 3 décadas. Ou seja, a minha ideia nessa primeira aula é falar das relações entre cultura e democracia no Brasil, ou mais especificamente, de como determinados aspectos da nossa formação histórica enquanto cultura favorecem ou obstaculizam a constituição política de um ambiente democrático, de modo geral, e de um governo mais radicalmente democrático, particularmente. Essa seria a nossa primeira aula. A nossa segunda aula, que será dada pelo professor Renato Lessa, vai tratar de trauma, testemunho e política. Ela tem um certo laço com o que será a primeira aula, que é essa ideia de tentar entender de que modo traumas históricos, como, por exemplo, aqueles oriundos do período do autoritarismo, da ditadura no Brasil, se refletem como uma dificuldade para o nosso presente. Ou seja, de que modo o nosso passado também é uma grande questão para o nosso presente, daí a relevância da ideia de testemunho. No caso do professor Renato Lessa, que é professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, de vasta experiência na área, já deu aula na UF, já deu aula no IUPERJ, já deu aula em diversas instituições sobre política. No caso do professor Renato Lessa, vale dizer, isso vem junto com uma vasta pesquisa que ele tem, especialmente voltada para o autor Primo Levi, sobre a experiência do trauma e do testemunho a partir do radical acontecimento dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial
e de que maneira é possível falar ou representar, ou não é possível falar e representar o que foi isso. Ou seja, trata-se de entender de que modo a experiência histórica, a partir da noção de um trauma passado e da urgência ou da necessidade de um testemunho no presente sobre isso, também configura a nossa realidade presente. Teremos também uma aula com a professora Tula Pires, também do Departamento de Direito da PUC-Rio, sobre colonialismo jurídico e racismo. A professora Tula Pires tem uma pesquisa muito instigante sobre o modo pelo qual a herança escravocrata, baseada numa distinção de raça no Brasil, tem efeitos profundos sobre o modo pelo qual nós construímos a nossa noção de direito, ou seja, os nossos códigos jurídicos marcados pelo colonialismo. O problema aqui é evidente: de que modo uma sociedade cuja formação histórica é tão radicalmente marcada pela desigualdade, e por uma desigualdade que chegou a ser formalmente colocada como uma desigualdade racial durante o período escravocrata, pode constituir um âmbito de isonomia, de igualdade política. Depois, teremos também uma aula com o professor Arthur Ituaçu, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, que vai falar sobre mídia e política no Brasil e na América Latina. O professor Arthur Ituaçu é também um grande leitor da tradição dos clássicos liberais ao longo da sua trajetória. E, aliás, devo dizer que eu achei curioso quando eu combinei com o professor Arthur Ituaçu a aula dele, porque a gente tinha primeiro pensado mídia e política na América Latina. E o professor Arthur Ituaçu me disse: não, vamos colocar mídia e política no Brasil e na América Latina, que eu acho que em si mesmo já revela uma certa questão. Afinal de contas, o Brasil estaria incluído na América Latina. Mas parece que quando nós falamos só América Latina, pode ser que não tenha o Brasil. E acho que o professor Arthur Ituaçu também tem uma reflexão a esse respeito, ou seja, um acompanhamento para nós raro, muitas vezes, por essa espécie de distância que muitas vezes nós sentimos no Brasil de nossos vizinhos da América Latina. Às vezes parece que acompanhamos com mais atenção e proximidade o que se passa na Europa ou nos Estados Unidos do que no resto da América Latina. O professor Arthur Ituaçu tem uma intimidade para quando aparecem questões do tipo: mas o que se passa na Venezuela? O professor Arthur Ituaçu acompanha, de fato, o que se passa na Venezuela, e acho que com isso pode nos dar um panorama nesse sentido do que se passa na nossa região e, sobretudo, voltado para o modo pelo qual a mídia e as novas mídias atuam nesse cenário político, dada a relevância que a mídia tem nesse contexto. Teremos também uma aula com o professor Edgar Lira aqui presente sobre retórica, persuasão e convincência, que é um conceito que o professor Edgar tem elaborado a partir das suas pesquisas sobre os gregos e que está exposto no mais recente livro dele, que foi lançado agora mesmo, mês passado, que se chama O Esquecimento de uma Arte, mas eu não vou me estender sobre isso, porque o próprio professor Edgar poderá falar a esse respeito e explicar melhor o que ele pretende fazer na sua aula. Teremos também uma aula do professor Rodrigo Nunes, que é nosso colega no Departamento de Filosofia da PUC, que vai tratar de um tema que me parece cada vez mais candente na nossa tentativa de entender os nossos desafios contemporâneos da política. Esse tema é os afetos na política, ou seja, de que modo a nossa expectativa, muitas vezes, de uma racionalidade estrita como modo de conduzir as nossas escolhas políticas não dá conta dos acontecimentos recentes. Ou seja, de que modo os afetos, as emoções, os impulsos são completamente decisivos para entender os fenômenos contemporâneos da política. Teremos ainda uma aula com a professora Carla Rodrigues, que é professora de filosofia da UFRJ e uma das maiores especialistas atualmente sobre o tema de que ela vai falar, feminismos, no plural, porque justamente o que a professora Carla Rodrigues sustenta é que, embora nós possamos falar de um pensamento feminista de modo geral, no seu interior há uma pluralidade de direções, opiniões e discussões
que não podem ser reduzidas a uma só, tanto historicamente, com primeira, segunda, terceira ondas do feminismo, como mesmo no interior do momento atual, como essa discussão é uma discussão que traz, por um lado, uma espécie de agenda ou questão tipicamente contemporânea, ou com uma força contemporânea, que é a do feminismo, mas também como os feminismos nos obrigam a repensar a própria experiência política de um modo geral. Teremos também uma aula com o professor Felipe Castelo Branco, que é professor do Departamento de Filosofia da UF, que vai falar daquilo que é o assunto do seu último livro, Gênese e Estrutura dos Nacionalismos. Com uma perspectiva eminentemente filosófica, o professor Felipe Castelo Branco tenta investigar justamente de que modo, filosoficamente, nós podemos entender o apelo a uma essência nacional como manifestação política para o bem e, acho, segundo ele, sobretudo para o mal. De que modo isso é mobilizado, portanto, na nossa experiência política contemporânea. Teremos também uma aula com a professora de filosofia também da PUC-Rio, Aline Costa, cuja tese de doutorado recentemente foi premiada como melhor tese de doutorado no país, sobre justamente os desafios da crise ambiental. Tema esse que me parece ter ganhado uma força enorme. Eu me lembro quando teve a Eco 92, em 1992, que esse debate sobre ecologia ainda parecia uma espécie de nicho específico da nossa discussão contemporânea, e como ele hoje se alastrou como um horizonte muito maior, quase que incontornável das nossas discussões políticas, uma vez que haveria uma ameaça do ponto de vista ecológico a todo o planeta, a nossa sobrevivência nele, e ao modo pelo qual isso nos obriga a interrogar de que modo o nosso projeto civilizatório está estruturado. Então, a professora Aline Costa falará dos desafios da crise ambiental. E teremos também, por fim, uma aula do professor Luiz Camilo Osório, também do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, sobre arte e participação. Aqui o tema é qual a participação, de que modos ela é possível, com o engajamento direto ou com uma reflexão mais indireta, de que modo a arte e os artistas, a experiência estética, participam da nossa discussão política contemporânea e de que modo. Portanto, vocês podem ver que o cardápio é vasto, embora não exaustivo. Os temas são muitos e, certamente, ainda poderiam haver muitos outros. Mas a ideia é que, com eles, cultura e democracia no Brasil, trauma, testemunho e política, colonialismo jurídico e racismo, mídia e política no Brasil e na América Latina, retórica, persuasão, convincência, os afetos na política, feminismos, gênese e estrutura dos nacionalismos, desafios da crise ambiental, arte e participação, que com eles nós possamos justamente fazer aquilo que eu mencionei antes, parar para pensar, ganhar um pouco de espaço, tempo, recuo, para refletir, com a ajuda da filosofia, sobre os impasses da experiência política contemporânea, que, se por um lado se tornou tão central, tão relevante, tão fundamental, aparentemente incontornável, por outro lado, nos atordoa, nos deixa muitas vezes perdidos, a ponto de alguns, às vezes, falarem nem quero saber de política. Como se daí, portanto, nada de bom pudesse vir. Mas, infelizmente, suspeito que se nós não falarmos sobre política, não pensarmos sobre política, aí é que nada de bom mesmo poderá vir daí. Ou seja, que para que algo de bom possa vir da política, também será exigido de nós que pensemos sobre ela, que possamos refletir sobre o que nela está em jogo. A própria ideia de que possamos, então, criar um espaço de debate, de discussão, mais voltado para o pensamento, se torna decisiva porque uma das aflições talvez mais constantes nossas diante da experiência da política é como debater, como conversar, de que maneira restituir densidade às nossas palavras e aos nossos discursos para falar da política. E esse é um tema do qual o professor Edgar Lira
é um especialista, então acho que eu posso um pouco passar a palavra para ele, porque isso também será o tema da aula dele no curso, para que ele fale um pouquinho sobre isso e sobre o que mais quiser a partir dessa minha apresentação. Edgar. Ô Pedro, muito obrigado pela tua exposição claríssima, enfim, como sempre, e parabéns pelo elenco de colegas e temas que você conseguiu reunir. Quer dizer, nessa primeira rodada, eu imagino que nós vamos ter outros cursos com mais 10, né? Porque, de fato, você tem toda a razão. O conjunto de temas que está aí não esgota as nossas urgências, enfim, as nossas demandas, etc. Eu vou me ater ao meu tema, né? Depois o Pedro fala um pouco sobre o dele e a gente pode bater uma bola no final. A história, não é, dessa minha preocupação com retórica, ela vem de sala de aula, né? Eu tenho duas grandes frentes de trabalho, que são a formação de professores e a filosofia da tecnologia. E essas duas frentes se encontram, né? Quer dizer, como formar professores de filosofia que possam jogar o jogo do século XXI, quer dizer, tentando mudar o mundo para melhor, quer dizer, até onde ele esteja ao seu alcance, né? E eu, lá para 2007, eu comecei a me dar conta da invasão das salas de aula pelas novíssimas tecnologias e a respirar o fenômeno das mídias sociais e perceber, enfim, as injunções políticas que atravessavam essas instâncias todas. E comecei a me dar conta, não é, de que a conversa, quer dizer, sobre os problemas civilizacionais que vinham se pondo, não apenas esses problemas muito recentes do negacionismo e coisas, mas já desde o 11 de setembro, enfim, da invasão da Guerra do Golfo, enfim, que a qualidade da conversa pública, né, vinha se deteriorando. A nossa capacidade de formular os nossos problemas na complexidade que eles efetivamente têm, né, ou seja, de formulá-los de maneira que nós possamos realmente deliberar, né, que nós possamos realmente desenhar os nossos dissensos de uma forma inteligente, ou seja, o discurso em geral, quer dizer, vinha se deteriorando. E eu, então, em busca de ajuda, e como uma pessoa muito atenta à história da filosofia por formação, fui buscar lá na Grécia Antiga algum tipo de ajuda, não é? Em geral, quando a gente fala dos gregos, a gente fala de uma forma muito elogiosa, né, como a civilização do discurso, a invenção da democracia, dessas coisas todas, mas a gente, quando pensa assim, a gente está pensando nas grandes figuras, né, nos expoentes gregos, e não necessariamente no povo grego, né, que, segundo alguns autores, alguns historiadores da época, pode até ser chamado de um povo tagarela, né? Quer dizer, do povo da opinião, quer dizer, do povo que tinha prazer em falar, né? E não necessariamente falar de uma forma elegante, de uma forma, quer dizer, quem talvez falasse de uma forma elegante ou pretensamente elegante fossem os sofistas, né? Quer dizer, ou mais adiante, os filósofos. Então, havia uma tagarelice, não é? na ágora grega, que precisava, enfim, receber algum tipo de mitigação, de tratamento, etc. E é nesse caldo de cultura que aparece a retórica, né? A minha descoberta, né, a pesquisa, foi de que a retórica, desde lá, por caminhos muito sinuosos, que eu, inclusive, tento restituir nesse livro ao qual o Pedro se referiu, ela foi ficando cindida, né? De um lado, conhecida como uma arte da persuasão, quer dizer, muito cara, por exemplo, ao direito, ao pessoal da propaganda, propaganda em geral, inclusive religiosa, né? E, do outro lado, as análises de estilo, né? A literatura, essa coisa toda. E, e, sobretudo, um saber colocado sobre muita suspeita, né? Quer dizer, a ideia de que a retórica serviria para fazer o outro mudar de opinião, né? Convencer o outro daquilo que, por motivos mais ou menos nobres ou espúrios, né, nos é caro. E mexendo, né, nos textos clássicos, eu comecei a perceber que não era necessariamente assim, né? E esse é o título da minha fala, né, Persuasão e Convincência,
polarizar um pouco essas duas coisas, né? Eu acho que é isso que nos interessa. Me parece que hoje a gente, de alguma maneira, reedita essa tagarelice grega, né? Nós somos um povo excessivamente afirmativo, enfim, e incapaz, quer dizer, de dar, quer dizer, consistência, né, suficiente às opiniões que a gente pretende colocar, enfim, diante dos olhos dos outros, quer dizer, seja para convidá-los a pensar, quer dizer, naquilo que num determinado momento importa, né, para a nossa civilização. Essa tarefa, né, de resgatar o discurso, quer dizer, de resgatar a conversa, e se a gente for atrás da Hannah Arendt, né, ação, política e discurso são duas faces da mesma moeda, ela me parece absolutamente mandatória, quer dizer, nesse momento. Se a gente não conseguir alguma forma, não é, de discussão, né, das nossas urgências civilizacionais, brasileiras, locais, regionais, universais, etc., o que vai nos restar é algum tipo de ou bem caos, né, de um lado, ou algum tipo reinventado de autoritarismo do outro. Então, eu fui lá me municiar, quer dizer, dessa conceitografia dos gregos, atualizei ela para o atual momento civilizacional e comecei a perceber que os próprios teóricos da comunicação atualmente têm feito esse mesmo movimento que eu, né? Quer dizer, a ideia de que, para que nós possamos pensar as redes sociais, por exemplo, quer dizer, nós precisamos de algum amparo no cânone, né? Então, por exemplo, o Aristóteles diz que a convincência, né, dos nossos discursos, ela está pautada em três grandes dimensões: a dimensão do logos, que é a palavra articulada, mas nunca só a do logos, também a do patos, né, que são os afetos, que é o tema do Rodrigo, né, e o ethos, que tem a ver com a nossa reputação, né? Hoje em dia gosta-se muito de falar de lugar de fala. Então, eu estou me valendo dessa conceitografia grega para tentar arrumar um pouco a casa, né? Para tentar saber por que nós estamos, enfim, tão agonísticos, né? Se não tão antagonísticos, né? E tão incapazes de avançar politicamente, nos valendo do discurso. Já encaminhando para o final, quer dizer, para não estender demais, isso tudo a gente vai tratar na aula. Eu, nessa esteira dos teóricos da comunicação e das novas mídias, eu acabei me deparando com o conceito de retórica algorítmica, não é? É claro que o processo de formação de opinião hoje em dia está irremediavelmente atravessado, tá certo, por uma retoricidade produzida por algoritmos, né? Seja as redes sociais, onde nós deixamos os nossos rastros, né? Elas constituem um big data que levam os algoritmos a nos conhecerem, às vezes, melhor do que a nós mesmos, como disse lá o historiador israelense Yuval Harari. E, na medida em que nos conhecem melhor do que a nós mesmos, né, que o primeiro mandamento da retórica é que cada discurso é discurso para um determinado público, então, quanto mais a gente conhece esse público, melhor a gente pode resolver como vai se dirigir a ele, né? Então, a ideia básica é que as redes sociais nos conhecem, né? Melhor do que nós mesmos nos conhecemos, a ponto de nos vender vinhos em horas muito convenientes, né? Ou de nos oferecerem filmes que nós adoraríamos ver em determinados momentos do nosso dia, das nossas vidas e coisas do gênero. E não é dentro de outro cenário que se estabeleceu, por exemplo, a Cambridge Analytica, não é? Com consequências muito incisivas, quer dizer, na política global e aqui em Pindorama também, não é? Aqui no nosso Brasil. Então, só recapitulando qual é o meu movimento na minha aula, obviamente eu não vou chatear ninguém com uma análise exaustiva de Aristóteles, dos sofistas, de Platão ou dos gregos. Na verdade, o que eu quero dali é encontrar pontos de referência, tá certo? Que me ajudem a pensar a nossa cacofonia contemporânea, o nosso agonismo e antagonismo contemporâneo, né? E encontrar pistas, frestas, caminhos
para sair deles para alguma coisa um pouquinho mais promissora. Eu fico por aqui e devolvo a palavra para o Pedro falar um pouquinho do cultura e democracia no Brasil, né? Edgar, acho que o que eu talvez possa adiantar, pegando até uma deixa no que você disse, que eu acho que é algo no qual muitos de nós nos reconhecemos quando você fala dos algoritmos, é que o acirramento dessa lógica via algoritmos e das redes sociais parece ter se tornado mais um ingrediente na nossa dificuldade no Brasil contemporâneo, mas talvez não só nele, de lida com a diferença. A lógica do que às vezes se chama de bolha das redes sociais parece ser uma lógica de confirmação, reiteração, muito mais do que de desafio, por exemplo, em relação ao modo como nós pensamos ou as opiniões que nós temos. O modo pelo qual isso se organiza é um modo de o tempo inteiro dar um respaldo, portanto, para nós, o que faz com que nós, muitas vezes, tenhamos a sensação, talvez falsa, de que tem muito mais gente pensando como a gente do que de fato tem, porque é isso que chega para nós. E talvez uma das principais lacunas, faltas que nós tenhamos nessa tentativa de estabelecer uma discussão contemporânea sobre a política um pouco mais arejada, um pouco mais tolerante com o que nos é diferente, venha também disso, de um se acostumar demasiadamente com likes, curtidas e coisas do tipo, que raras vezes fazem muito pela nossa reflexão, porque a nossa reflexão ela é, de modo geral, muito mais desafiada pela diferença propriamente dita. E acho que, em alguma medida, quando a gente pensa isso no cenário do Brasil nos últimos tempos, a minha impressão, e eu vou falar um pouco disso na minha aula, a minha impressão é que, durante muito tempo, o Brasil e a sua cultura alimentaram um discurso sobre a política no país baseado numa ideia de uma diversidade sem conflitos, na possibilidade de uma espécie de convivência pacífica das nossas próprias diferenças. E talvez isso tenha sido o mais extraordinário sonho de nação que houve entre nós. Mas, nos últimos anos, a impressão, nas últimas décadas que se tem, é que mais e mais é apontado o modo pelo qual esse sonho é distante da realidade e, com isso, houve um aguçamento da necessidade de marcar determinadas diferenças e conflitos que não poderiam mais ser adiados. Então, a minha impressão é que muitas vezes há uma espécie de abismo que separa um Brasil sonhado, imaginado, pensado, elaborado pela nossa cultura, pela nossa arte, e um Brasil real, concreto, que a nossa experiência social expõe violentamente a cada momento. Há uma frase famosa, muitas vezes citada, de um diálogo que o Caetano Veloso teria tido com o Tom Jobim, e essa frase diria algo mais ou menos assim: o Brasil ainda tem que fazer por merecer a bossa nova. Que é uma ideia mais ou menos dessa ordem, de que a bossa nova seria um dos grandes momentos de um sonho de Brasil, de uma imaginação de Brasil, que, no entanto, a experiência social ou concreta de Brasil não estaria à altura. A minha impressão é que, mais contemporaneamente, foi incisivamente colocado quanto o problema também não é o modo pelo qual esse sonho acobertava uma realidade muito mais conflitiva e muito mais violenta da sociedade brasileira. E que, portanto, os desafios de uma democratização, não apenas do nosso governo institucional, mas da nossa experiência social, precisava enfrentar, em bom português, um buraco que era muito mais embaixo nesse sentido. Por isso, me parece decisivo pensar essas relações entre cultura e democracia no Brasil, porque o modo pelo qual a cultura brasileira sonhou um país
também foi o modo pelo qual ela sonhou um caminho de democratização do país, que me parece hoje não se tem mais tanta segurança de que ele seja garantidor de uma tal democratização, de uma maior igualdade, de um estabelecimento, por isso, de uma convivência diversa que possa encontrar bom termo dessa maneira. Então, eu tenho a impressão, às vezes, um pouco pessimista, mas às vezes também de uma certa coragem desbravadora, de uma outra maneira de pensar o Brasil nas últimas décadas em relação a uma reflexão muito adensada e rica que vem de antes. A ideia do Brasil como um país pura e simplesmente acolhedor, amoroso, afetivo, que aparece, por exemplo, em muitas das canções da Bossa Nova, parece não resistir ao grau de violência que a experiência social brasileira coloca diante de nós a cada momento. E, com isso, exigindo que nós pensemos uma experiência de democratização muito mais aprofundada do que nós talvez imaginássemos que seria preciso. E acho que, com isso, também, a gente tem a oportunidade de pensar o quanto, apesar da globalização e do modo como, por isso, inúmeros impasses políticos são generalizados por quase todo mundo atualmente, ainda assim há especificidades culturais da experiência que cada país faz desses impasses. E acho que é um desafio para nós no Brasil também entender dessa maneira quais são os nossos. A minha ideia na abertura do curso, fazendo a primeira aula do curso, prevista, se não me falha a memória, para o dia 5 de maio, por isso, é colocar justamente de uma maneira muito aberta a discussão política, tanto nessa esfera mais nacional, local, determinada do Brasil, mas também na relação que isso tem com uma situação contemporânea cada vez mais globalizada, e entender de que modo, quando a gente pensa política de modo meramente institucional ou governamental, sempre fica faltando alguma coisa. Isso é o que eu acho tão importante em trazer a noção de cultura para esse debate. Nós temos, muitas vezes, o hábito um pouco restritivo de identificar política a Estado, política a governo, e, embora o Estado, de um modo geral, e cada governo, de um modo particular, sejam parte fundamental da expressão política contemporânea, eles não são toda a expressão política contemporânea. Há expressões políticas que se passam nas margens, aquém ou além da experiência já institucionalizada da política. E a relação entre uma e outra coisa talvez seja muito mais decisiva para as nossas esperanças de democratização do que, em geral, nós julgamos. O Edgar citou, num certo momento, uma autora que nos é particularmente cara, que é a grande pensadora da política do século XX, Hannah Arendt. E a Hannah Arendt era uma pensadora que insistia muito a esse respeito, sobre o modo pelo qual a política não se reduz ao Estado, o modo pelo qual a experiência política é mais ampla, mais disseminada do que pura e simplesmente a experiência institucional do Estado. E acho que quando eu tento falar de cultura, tem a ver também com fazer jus a essa amplitude do que é a experiência política. E, com isso, trazer algo que me parece também muito importante, porque a gente falou da Hannah Arendt, acho que vale a pena acrescentar isso, porque a Hannah Arendt foi uma grande pensadora da política do século XX, em parte pelos temas de que ela tratou. A Hannah Arendt falou da violência, a Hannah Arendt falou das revoluções, a Hannah Arendt falou dos conselhos, a Hannah Arendt falou da experiência do regime totalitário, a Hannah Arendt falou de repúblicas, a Hannah Arendt falou da Revolução Americana, da Revolução Francesa, a Hannah Arendt falou do discurso, como o Edgar disse, do que significa a ação política. Mas, além dos temas, a importância da Hannah Arendt como pensadora da política no século XX tem a ver também com uma certa atitude ou disposição de pensamento que me parece da maior importância e que eu gostaria muito que nós pudéssemos ter presente ao longo do nosso curso.
que é a disposição de reconhecer o que pode haver na nossa situação contemporânea e que não estava previsto na tradição da teoria política. Ou seja, de que modo alguns aspectos da nossa experiência política contemporânea têm uma radicalidade de novidade, têm uma originalidade de tal ordem que nos obriga a pensar para além dos conceitos já dados das teorias que nós temos. Foi o que a Hannah Arendt tentou fazer diante, por exemplo, do nazismo alemão, que, segundo ela, não poderia ser classificado segundo nenhuma das categorias da tradição da teoria política. Não seria, evidentemente, nenhuma república, nenhuma democracia, nenhuma aristocracia, nenhuma oligarquia, mas tampouco uma monarquia ou uma tirania. O que não quer dizer que não pudessem existir, evidentemente, elementos tirânicos no governo nazista alemão, ou mesmo que seu líder, Hitler, não pudesse ter uma tendência psicologicamente tirânica. Mas para Hannah Arendt, algo novo aparecia ali, que ela chama de totalitarismo. Ou seja, uma nova forma de governo nascia no século XX, segundo ela. Não se trata, para mim, de tentar pura e simplesmente pensar, então, o conceito de totalitarismo hoje, 70 anos depois, mas de entender essa atitude e nós nos perguntarmos também o que, nos fenômenos atuais do século XXI da política, pode nos desafiar a pensar além das categorias já dadas, além dos conceitos já estabelecidos, além daquilo que nós já sabemos. Ou seja, além de tentar compreender a própria política, também vale a pena sublinhar o quanto a política nos obriga a pensar e a compreender de um modo novo. Ou seja, o quanto ela impõe à filosofia a tarefa que é a tarefa do próprio exercício do pensamento. Edgar, não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais. Pedro, eu vejo assim, o teu esforço grande, né, de resgatar, de tentar pensar, quer dizer, esse momento que o Brasil esse momento político que o Brasil está vivendo agora, quer dizer, indo buscar elementos históricos e culturais, né, e filosóficos, principalmente, e contrastando isso com a minha própria perspectiva, né, que a minha questão é como é que você vai convidar as pessoas a te acompanhar nessa tua tentativa de entender essas coisas todas, né? Quer dizer, qual é a convincência da qual você vai poder lançar a mão, né, você e todos os colegas do curso. Então, eu, na verdade, faço um recuo na direção lá da estrutura do discurso, enfim, da estrutura da convincência mesmo, né? Quer dizer, da capacidade de fazer alguma coisa aparecer nesse horizonte cacofônico com um pouquinho mais de clareza, né? E eu acho que eu estou fazendo esse contraste entre a minha perspectiva e a sua para chamar a atenção, né, das pessoas que estão assistindo para o quanto me parece rico o conjunto de temas e pessoas que você convidou para integrar essa série de 10 palestras. Eu conheço as 10 pessoas, né? Não fui eu que pensei essa sucessão de temas, quer dizer, não fui eu que articulei, você é o grande artífice disso tudo, né? Mas a minha certeza é como cada uma delas é diferente, né? Todas voltadas mais ou menos para o mesmo problema que respira, né? Que se contrai para pensar o Rio de Janeiro e o Brasil e os últimos 10 anos da política nacional, ou que se distendem até o Holocausto, até os campos de concentração de Auschwitz, Majdanek, etc., não é? Tá certo? Pessoas muito diferentes, quer dizer, tentando convidar mais gente a pensar essas coisas todas que precisam ser pensadas para além de uma certa banalidade imobilizante, não é? Então, acho que esse é a minha réplica ao que você disse. Enfim, e acho que talvez seja o caso da gente ver um pouco o que as pessoas estão dizendo no chat, mas deixo que você comande isso. Bom, gente, eu escrevi, não sei se vocês viram, que se alguém tiver alguma pergunta pode colocar no chat, porque como a gente tem um tempo limitado, mas eu posso selecionar algumas, quem quiser pode escrever. Enquanto isso, vou só reiterar o que o Edgar disse em relação ao corpo docente do curso, a quem eu sou muito grato, todos aceitaram prontamente a proposta de participar.
e ressaltar isso que o Edgar disse, da diversidade desse corpo docente, tanto no sentido da formação de cada um, mas também dessa perspectiva que eu acho que traz ao curso uma riqueza muito grande. A gente vai desde pesquisas, como tem, por exemplo, a professora Carla Rodrigues da UFRJ, sobre a questão do luto na experiência social do Rio de Janeiro nas últimas décadas, como uma espécie de reflexão sobre a violência tão contundente que marca a nossa cidade, agora, até reflexões que recuam até o Holocausto, até os campos de concentração, como as do professor Renato Lessa. A gente vai de uma tematização disso, que o Edgar vai fazer na aula dele mesmo, sobre retórica, persuasão, convincência, como falar, como estabelecer discursivamente essa conversa, até uma discussão sobre crise ambiental, sobre crise ecológica, sobre antropoceno, como a que fará a professora Aline Costa, de uma discussão desde nacionalismo até estética e arte e tantas outras. Portanto, como eu cheguei a dizer, evidentemente o leque de temas não é exaustivo, mas certamente ele é muito vasto e parte da minha preocupação ao montar justamente esse curso com esses temas e com esse corpo docente era mostrar também a diferença de caminhos, de reflexões, de problemas, de questões que a política nos oferece ou nos impõe nesse momento. Mas acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer com uma apresentação do curso, Edgar. Eu estou vendo aqui no chat, mas as perguntas são só pragmáticas. Não sei se alguém tem alguma pergunta mais teórica sobre o curso, mas pelo que eu consegui encontrar aqui, só tem perguntas pragmáticas. Algumas eu sei responder, outras nem tanto, mas a ideia é que o curso comece no dia 5 de maio, uma vez por semana, sempre nas quartas-feiras à noite, e que a gente siga, portanto, toda semana, durante 10 semanas consecutivas, com essas aulas. Aqui surgiu uma pergunta. Espera aí. A sua exposição, principalmente sobre a questão de ir além do formalismo das instituições políticas, me lembrou muito das ideias do Foucault sobre microfísica do poder. Você usou essa base? Alisson, eu acho que houve um esforço, especialmente na segunda metade do século XX, no qual eu insiro o Michel Foucault, mas não apenas ele, que foi um esforço de pensar a questão da política para além, única e exclusivamente, do Estado, do governo, ou, como diz o Foucault, também da questão das classes econômicas, num viés mais marxista. A ideia, acho que até a escolha do Foucault da palavra poder, ao invés da palavra política, para tratar, entretanto, do que eu chamaria de política, de um modo geral, tem a ver com isso. A insistência do Foucault em dizer justamente que o poder não é apenas aquilo centralizado substancialmente, ou no Estado, num governo, ou numa classe preponderante, mas que o poder é algo exercitado constantemente em todo o tecido social, o poder é exercido na relação de uma sala de aula entre professores e alunos, numa relação de consultório médico entre médico e paciente, o poder é exercido na família, o poder é exercido no casal entre homem e mulher. O poder está onde há a prática social, é um dos caminhos para tentar falar da experiência política sem que ela esteja exclusivamente referida apenas ao Estado, ao governo, ou à economia, a uma classe. Mas acho que há um esforço amplo nesse sentido, no qual está também a Hannah Arendt, como eu citei de outra maneira, mais recentemente um autor como Jacques Rancière, que deve aparecer, por exemplo, na aula do professor Luiz Camilo Osório, que trata muito de Jacques Rancière. Acho que o Foucault é como você diz, uma das bases sim, para pensar nessa dimensão política mais ampla do que apenas a institucional, sem negar, evidentemente, também a presença dela. Suzana perguntou se haverá sugestão de leituras antes das aulas. Sim, haverá sugestão de leituras antes das aulas. Tão logo se aproxime um pouco mais a data de início do curso, isso será constituído, cada professor dará uma sugestão de leitura para a sua própria aula. Depois tem uma pergunta do Bernardo aqui.
a retórica, que eu acho que é mais para o Edgar, porque tem a ver com retórica. Edgar diz assim: a retórica tornou-se o principal recurso para se fazer política? Há, de fato, um limite na retórica? Pois a impressão que me parece é que, de fato, todas as políticas atuais se fundamentam muito mais na retórica do que na ética. Como poderíamos conciliar essas duas categorias? Está sem som, Edgar. Desculpem. Acho que dois encaminhamentos, né, me ocorrem. Quer dizer, o primeiro é que a gente pode pensar a retórica num sentido mais lato e num sentido mais estrito, né? Quer dizer, num sentido mais lato, todos nós somos retóricos, na medida em que nós tentamos regatear preço para uma mercadoria que a gente deseja comprar, que nós desejamos convencer o nosso filho a estudar, e por aí afora. Quer dizer, nós estamos o tempo todo negociando as nossas existências, né? E algumas pessoas fazem isso com mais destreza, por talento natural. Tem pessoas que têm prazer nisso e acabam, quer dizer, de tanto praticar, ficando boas. Mas existe, assim, a retórica como uma técnica mesmo, né? Quer dizer, como um estudo do discurso com determinadas finalidades. O que prevaleceu para a tradição é uma retórica nitidamente instrumental, tá certo? Usada para fins não necessariamente e no mais das vezes divorciados da ética, né? A retórica tem muito mais a ver com fazer valer os pontos de vista daqueles que me pagam, dos meus amigos, dos que me são caros, do que qualquer coisa que diga respeito ao bem comum, né, ou à felicidade geral. Essa é uma das coisas que eu tendo a rever, sobretudo a partir da retórica do Aristóteles. E, sobretudo, se a gente parte da mesma ética aristotélica, né? Vocês sabem que o homem ético aristotélico não é o sujeito retirado no alto da montanha, né? É o camarada que está na polis fazendo as coisas acontecerem. E como é que você vai fazer as coisas acontecerem na polis politicamente sem esse domínio da discursividade, né? Sem essa capacidade de chamar atenção para aquilo que você julga que deva merecer atenção, né? Quer dizer, aquilo que é importante. Então, de uma certa maneira, o que eu estou fazendo é reler a retórica a contrapelo, né? Justamente para poder tirar a retórica das mãos dos proselitistas, né? Da mão dos marqueteiros, né? Da mão dos maus políticos, né? Quer dizer, colocar a retórica, inclusive, como um elemento de filtragem, na medida em que você percebe os vários elementos de convincência que podem ser usados por gregos e troianos, você também aprender a se defender, né? Aprender a digerir, tá certo? Essas alteridades nem sempre muito bem intencionadas, né? Agora, sobretudo, no meu caso, né, eu acho que esse é o fim que o Aristóteles defendia como um filósofo, quer dizer, não como um sofista, no sentido caricato, né? Sobretudo no sentido de conduzir uma discussão, né, a um propósito de elevação das almas, né? Quer dizer, eu e você começamos a conversar, você não tem as respostas definitivas para os problemas que nos afligem, eu também não tenho, mas nós dois juntos podemos sair dessa conversa com entendimentos um pouco mais sofisticados, um pouco mais aprofundados, um pouco mais aprimorados, né? Nem que seja para marcar as nossas diferenças. Isso é uma arte. É o esquecimento dessa arte que me levou a dar o título, né, ao livro O Esquecimento de uma Arte, né? Porque, em última análise, o que me parece é que o que se perdeu justamente foi essa pluralidade de possibilidades, né, que a retórica originalmente lá no caldeirão grego e no Aristóteles em particular tinha, né? Quer dizer, hoje em dia, quando as pessoas pensam na retórica, pensam justamente em mobilizar esse conjunto de técnicas para poder favorecer o seu clã, o seu partido político, o seu time, a sua ideia, a sua visão de mundo, e etc., né? Então, talvez eu esteja tentando reivindicar uma retórica um pouco mais reflexiva, um pouco mais interrogativa, talvez, né?
Quer dizer, uma retórica capaz de fazer mais coisas do que tentar convencer o meu vizinho de que o meu voto foi melhor do que o dele, né? Isso que o Edgar falou talvez ajude um pouco a responder a pergunta do Luiz Mendes, que diz assim: o Brasil vive hoje um debate político surreal, e é o que parece inédito em nossa história. De um lado, a ciência, e de outro, o negacionismo. Vacina versus ivermectina. Como extrair algo de positivo em um debate como este? Um verdadeiro diálogo de surdos, bolhas que não se comunicam. Eu acho que tem muitas maneiras de encaminhar essa resposta, que não é fácil, mas uma delas que eu acho que vem disso que o Edgar falou, que eu acho muito bom, é a ideia de um exercício da retórica na política, que não é só o de desmentir ou vencer o debate, mas de que maneira você pode tentar aprimorar o máximo possível a exposição das suas próprias razões na defesa de uma posição. Mas a pergunta sobre o que algo de positivo pode vir de um debate como esse, eu vou usar um argumento que talvez seja um pouco assim escapulindo, mas eu acho que é aquele de dizer que o que pode sair de positivo de um debate como esse é a necessidade justamente de não se contentar com ele. Eu acho que quando tem alguma coisa, né, na nossa experiência existencial, cotidiana de mundo, que às vezes tem isso, que a gente só dá a devida atenção para alguma coisa quando ela quebra, quando ela se torna um problema. E eu acho que isso talvez seja uma maneira de encarar o que está acontecendo também. As condições do debate público parecem tão deterioradas para a nossa experiência da política que se torna incontornável trazer à tona o que nós queremos com esse debate, de que maneira nós podemos pensar esse debate. Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu acho que há também é perceber uma espécie de, mesmo que a gente ache que é infelizmente, de incontornabilidade da discussão política. Tem um tema muito delicado atualmente nisso, que é esse justamente da relação da política com a pandemia. E muitas vezes, acusando algo que eu entendo perfeitamente o que se diz assim, mas se está politizando a pandemia. Em geral, quando se diz isso, o que está se querendo dizer se está instrumentalizando a pandemia para ganhar vantagens eleitorais, pensando já futuramente nisso. E claro que isso é um enorme problema, mas tem uma outra maneira de ver isso, que é dizer o seguinte: não há, talvez, como imaginar a ausência da política na lida com a pandemia, porque uma pandemia não é um fenômeno natural. Talvez o vírus seja, mas uma pandemia é um fenômeno social, histórico, cultural e político também. Ela é determinada, é decretado que é uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde a partir de critérios, que são critérios historicamente determinados, culturalmente determinados. E aí nós entramos no que nós chamamos de pandemia. As consequências da pandemia dependem de escolhas políticas, inclusive pregressas. O quanto se tem no sistema público de saúde, o quanto se investe. Há elementos incontornavelmente políticos na lida com uma pandemia. Então, feliz ou infelizmente, parece que não tem escapatória disso. Que a gente viva isso com um debate tão empobrecido se torna, portanto, algo completamente decisivo. Então, acho que não é exatamente como extrair algo, eu diria para o Luiz Mendes, né, de positivo do debate em si, nesses termos, mas de talvez compreender que o debate tenha chegado a se deteriorar a esse ponto nos obriga, de fato, colocá-lo com uma centralidade para pensar a nossa experiência civilizatória enorme, e que talvez não tenha como nós fugirmos dele. Depois o Tom diz: existe uma causa específica e geral para que hoje as pessoas vejam a política como torcidas apaixonadas em que o discurso se resume ao posicionamento ideológico ou paixão pela cor do partido? Acho que talvez existam muitas causas, Tom, para o acerramento disso. Mas eu faria duas provocações em relação a isso. Uma, que me lembra um poema que eu não sei exatamente recitar, assim, declamar nos termos que ele foi, então vou falar só a ideia, que vai perder a beleza do poema, mas é um poema da poeta portuguesa Adília Lopes, que é algo mais ou menos assim: hoje em dia está muito difícil amar, falar, abraçar. Antigamente também era. Que às vezes também
é claro que a gente tem as nossas dificuldades contemporâneas, mas quando o Edgar fala da Grécia, eu acho isso muito bom, assim, para nós também tomarmos um cuidado para não idealizar que antigamente, então, tudo isso era muito fácil. O embate entre os filósofos e os sofistas, por exemplo, demonstra que sempre foi muito tortuoso como constituir isso. Isso é uma provocação. A outra vem de alguém que gosta muito de futebol, é que há debates de clubes e futebolísticos, mas muito, muito, muito melhores do que alguns que se dão nesses posicionamentos ideológicos. Há, por exemplo, um reconhecimento que um torcedor tem, muitas vezes, da beleza do gol do adversário, mesmo que ele não goste que o gol tenha saído, que é difícil sair num debate completamente ideológico. Então, às vezes, acho que ainda é mais difícil. Mas acho que, Tom, de diversas maneiras, as causas para essa situação serão tematizadas de diversas maneiras, porque cada professor com seu tema ao longo do curso. O Cristiano, não sei, comentou essa questão da relação do Brasil com a América Latina, e é só um comentário, mas devo dizer que estou de acordo com ele, e acrescentaria mais, que esse isolamento, a dificuldade de proximidade entre o Brasil e os outros países da América Latina pode e deve mudar para benefício da América Latina como um todo, né? O que eu mencionei foi justamente nessa direção, como que é curioso que ainda haja necessidade de colocar Brasil e América Latina para a gente saber que vai se tratar da América Latina como um todo, que o Brasil está incluído nisso. Robson pergunta, professor, o senhor acredita ser correto que nunca se utilizou a política segundo Maquiavel do que na contemporaneidade, onde a manutenção do poder passa a ser mais importante do que o bem comum em uma sociedade democrática? Robson, se eu entendi bem sua pergunta, eu te diria o seguinte, na política, o que o Maquiavel inaugura, que do ponto de vista filosófico é extraordinário, é um realismo político sem precedentes, é uma exigência de consideração da política que não seja feita apenas a partir daquilo que a política deve ser, idealmente, mas também no enfrentamento do que a política é realisticamente. Nesse sentido, é que muitos teóricos da política contemporâneos, inclusive, insistem em dizer o seguinte, dizer que um partido, por exemplo, tem projeto de poder não é algo pejorativo, é só o que o partido é. Partido político sem projeto de poder seria o quê? Então, acho que esse é um debate muito importante de se ter para a gente também entender, porque por isso até eu falei num certo momento, né, quando a gente diz assim, politizou a pandemia, parece às vezes que a política ou o poder viraram termos em si pejorativos e talvez, para citar a Hannah Arendt mais uma vez, seja preciso repensar a dignidade da política. Politizar questões não é necessariamente ruim. O problema é que nós, em geral, identificamos politizar a uma espécie de negociata rasteira, oportunismo momentâneo. Mas politizar é tomar uma questão na amplitude que ela tem como interesse do mundo público comum, de todos nós. E na formulação político-partidária que, desde a Revolução Francesa, se tornou predominante no Ocidente, que é essa da disputa entre partidos, projetos de poder fazem parte. Que se tope fazer ou que se aceite fazer em nome do projeto de poder qualquer coisa, são outros 500. Isso é uma outra coisa. Mas que haja um projeto de poder, acho que é natural de um partido nesse sentido. Gente, eu acho que a gente já vai se encaminhando aqui um pouco para a nossa conclusão, mas caso o Edgar ainda queira comentar rapidamente, há duas questões aqui que eu acho que são muito em relação ao tema que ele menciona. Uma diz, do Guilherme, o retórico não teria esse papel de defender a tese de quem o contrate ou tem interesse, algo como os advogados são hoje? Há verdade na política do Brasil contemporâneo? De outra forma, nossa cultura há formas de não cordialidade, aí seria mais para mim, como mencionado na política. O Silvio diz, qual a relação da retórica com a dialética? Edgar, não sei se você consegue fazer algum comentário mais breve, eu posso tentar depois fazer outro sobre essa história da cordialidade, mas já vamos nos encaminhando para a conclusão, mas acho que se você quiser... Pedro, deixa eu fazer um comentário mais extenso, retroagindo lá o colega que perguntou sobre o acirramento das polarizações, né? E você meio que disse que estava escapando da questão, já lá desde o Luiz Mendes, dizendo
da necessidade da gente não se satisfazer com esse estado de coisas, né? É um ótimo momento para a gente pensar o que é uma opinião, né? Quer dizer, o que é Uhum. uma adesão a um ponto de vista e o que é uma mudança de opinião, né? Essas coisas, elas existem nas nossas vidas como lugares comuns, mas elas não são nada triviais, né? O Aristóteles alertava, por exemplo, que era sempre necessário a gente pensar direitinho sobre as conversas que a gente ia ter, porque a gente não pode conversar com qualquer pessoa sobre qualquer tema em qualquer lugar, né? E quando a gente decide conversar, a gente tem que procurar saber direitinho que fins a gente vai perseguir, não é? Que meios a gente vai mobilizar e por aí afora. Eu tenho defendido, mas ao contrário do que o Guilherme Nunes subentende, né, com a ideia de que o retórico é aquele que tem o papel de defender a tese que é um contrário, eu acho que não necessariamente, eu acho que essa é uma das finalidades da retórica. Se eu sou um advogado de defesa e o meu aquele que para quem eu estou trabalhando, né, como defensor público ou como contratado, está sendo acusado de homicídio, eu tenho que convencer o júri de que ele é inocente, né, se eu aceitei a causa. Mas essa é apenas uma das possibilidades da retórica. Existem uma opção de outras, né? Eu gosto muito, por exemplo, de uma frase de um pintor cubista chamado Georges Braque, que tinha uma veia filosófica muito profunda, né? Ele tem um caderno chamado O Dia e a Noite, Les Jours et la Nuit, e ele tem um aforismo que eu nunca me esqueci desde que a primeira vez que eu li, que ele diz: não tente convencer, contente-se com fazer refletir, né? E quando me deparei com esse aforismo, muito antes de começar a estudar retórica, mas qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, muitas vezes, o máximo que eu posso pleitear, quer dizer, diante de uma pessoa que está, enfim, convicta de algum tipo de opinião, e eu percebo que essa opinião é estruturante da própria identidade dessa pessoa, é talvez lançar ali uma semente, né? Quer dizer, um convite para que possa se aninhar lá na alma dele e futuramente fazê-lo no tempo dele, enfim, pensar, repensar, reexaminar e eventualmente se abrir para mudanças, né? Não seria inteligente, quer dizer, investir contra essa convicção como alguém que não percebe, não é? Que aquilo não é exequível naquele momento. Então, eu acho que nos falta inteligência retórica, né? Não apenas com relação a quais fins são exequíveis, a gente pode perseguir numa dada circunstância com os meios disponíveis, né? Como, enfim, conhecer os nossos repertórios e conhecer o meio no qual a gente está circulando, né? Para que nós possamos, quer dizer, de fato, melhorar a qualidade, quer dizer, das nossas conversas, dos nossos discursos, das nossas interlocuções, que são tão insatisfatórias hoje em dia, né? E aí eu termino, né, faço a minha pontuação. O Silvio Silvério está perguntando qual é a relação entre retórica e dialética. Eu ia parafrasear o Mário Sérgio Cortella e dizer: Silvio, você tem tempo? Porque essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Sobretudo se a gente restituir a palavra dialética, e, digamos assim, a densidade que ela teve lá na aurora grega, não é? Lá e na época clássica dos gregos. Por exemplo, dialética para o Platão não é a mesma coisa que dialética para Aristóteles, né? Talvez dialética para o Platão seja exatamente esse tipo de diálogo, de conversa, e seja capaz de contribuir para que os dois interlocutores se avizinhem, se aproximem da verdade, né? Sem que nenhum dos dois tenha razão e etc. E isso se oporia à erística, né? Que tem a ver com a deusa da discórdia, Eris, que é aquela conversa em que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, sempre tentando prevalecer, não é que é 90% das conversas, né? Quer dizer, essas conversas de duas pessoas reflexivas, interrogativas, tentando se ajudar mutuamente, são conversas muito mais raras e mais raras ainda no atual estado de coisas que a gente está vivendo hoje, né? Agora, essa conversa teria que ir muito longe, né?
porque o Aristóteles já nos fornece a retórica como uma espécie de complemento da dialética, né? Quer dizer, elas duas seriam instâncias avizinhadas, e a retórica, se a gente quiser, né, abreviar a distinção, a gente empurraria a retórica, colocaria, quer dizer, diria que a retórica tem um pé na política, necessariamente um pé na política. E aí, enfim, buscando alguma coisa que o Pedro já disse, não necessariamente na grande política, na política partidária, na política institucional, mas a política que se faz na polis, não é? Quer dizer, a política que se faz com um vizinho de condomínio, a política que se faz com um funcionário, não é? Essa política, essa microfísica, essa micropolítica da qual o Foucault falava, né? Que tece relações de poder que, em última análise, são estruturantes das comunidades, né? Então, a retórica sobre a qual eu quero conversar é uma retórica que também é essa retórica puramente instrumental, enfim, sem qualquer compromisso com razões éticas mais substanciais, né? Mas ela pode ser muito mais do que isso, né? E eu acho que é mais do que a hora da gente revisitar, quer dizer, essa história toda e aprender com ela e talvez tentar com isso dar um outro tipo de vida à discursividade, né, que hoje está tão insatisfatória, né, eu acho que na nossa opinião, na opinião de todo mundo que escreveu aí no chat, do Pedro, da minha, etc. É isso. Obrigado, Edgar. Então, só para a gente concluir, não deixar assim no vazio, alguém me perguntou sobre essa presença de alguma dimensão no Brasil não cordial na experiência da política. Bom, primeiro, muito rapidamente, né, para quem não tem familiaridade com essa tese do Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade não quer dizer que o Brasil seja um país simpático, que o povo brasileiro seja simplesmente acolhedor. A tese da cordialidade é que as relações sociais no Brasil se dão, de modo geral, de forma pessoal. Cordialidade é do coração, e o coração ama e odeia. O coração gosta e desgosta. Ou seja, a questão não é simplesmente que seríamos simpáticos, mas de uma dificuldade de suspender as relações familiares, afetivas, em nome de uma impessoalidade igualitária democrática. E a minha impressão, na verdade, é que a aventura de modernização do Brasil ao longo de quase um século é uma aventura na qual há uma tensão entre a cordialidade de um lado e o aprofundamento democrático de outro. Não é que uma coisa domine completamente a outra. Com um adendo de que talvez, culturalmente, nós não estejamos dispostos a abdicar completamente de alguma cordialidade e que tenhamos talvez que pensar algo sui generis. É possível um igualitarismo democrático sem suspender completamente a cordialidade? Porque, em geral, brasileiros parecem ter uma enorme distância ou até horror do que seria, por exemplo, uma cultura sem cordialidade, da qual a caricatura muitas vezes é a Alemanha, por exemplo, de que fica distante, de que fica fria. Como isso é possível? Se isso é possível, me parece ser a grande questão nesse sentido. E aí, só para arrematar, a minha esperança, pegando um pouco também uma deixa no que o Edgar falou, é que, ao longo desse curso, e porque eu acho que a experiência de aula, de sala de aula, inclusive virtual, ela é, nesse aspecto, inclusive, um exercício também, nesse sentido, de uma conversa ou de uma retórica, no melhor sentido possível. Assim, acho que tem um exercício do tipo de conversa que se estabelece em aula, que é, em si, já uma prática do que é debater no sentido de compreender e não só de mudar o outro. Eu tinha um amigo que começava, aliás, as aulas dele de filosofia um pouco antipaticamente, mas ele dizia assim: aqui não é o lugar para dar opinião, aqui é o lugar para pensar sobre a opinião. Era um pouco antipático, mas acho que tem, quando o Edgar diz, que eu acho muito interessante, vamos pensar o que é opinião. Eu acho isso muito interessante, quer dizer, de que maneira a opinião pode incluir
uma dimensão de reflexão sobre si própria. E eu acho que nisso a filosofia, de um modo geral, e a experiência de troca de ideias em aula pode ser algo que tem muito a contribuir nesse sentido. Acho que podemos encerrar por aqui, né, Edgar? Agradecendo Sim, muito Pedro, vocês. achei ótimo. Bom te ouvir sempre. Também. Ótimas perguntas, enfim. Vamos em frente com essa conversa, né? É isso. Bom, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Espero que se animem para o curso. E é isso. Boa noite para todo mundo. Abraços. Cuidem-se bem.